Bom, pessoal, vamos ler aqui capítulo 11 de Samuel, 2 Samuel, diz o seguinte: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e fez saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse a Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os seus servos e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias. Pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tudo, e contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que havia de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezede, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu o teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber Davi tudo o que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe:
não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Oremos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Te pedimos que tu nos ensines esta noite, ó Deus, as verdades que estão, ó Deus, por trás da letra. Nós te agradecemos em tudo. Te pedimos agora a tua companhia, dê o discernimento, Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Davi, já tendo assumido o reinado, nesse momento, ele que estava acostumado a ir à frente do povo para a guerra, não é? Davi era um guerreiro, não é? Tanto que no início da sua carreira de guerreiro, antes ele era um pastor, né? E ali quando ele derrubou Golias, ele começou a sua carreira de guerreiro, e o povo reconhecia, não é, o seu perfil de guerreiro, e dizia que Saul matou 10.000 e Davi matou 10 milhares, e as pessoas cantavam ali, não é, as vitórias de Davi. E Davi, logicamente, passou um tempo sendo perseguido por Saul, não é? Saul com inveja, com recalque de Davi. Deus já tinha, não é, rejeitado Saul, já tinha escolhido Davi, não é? Tinha mandado Samuel ungir Davi e tal, e Saul perseguiu um tempo Davi, e depois Saul morreu, suicidou-se, lançou-se em cima da espada, e Davi depois assumiu o trono de Israel. Então Davi, depois que ele assumiu o trono, ele que estava acostumado a ir à frente do exército, não é? Ele começou a sair desse posto. Então, enquanto o exército ia lutar, ele já ficava no palácio real. Ele não ia mais à frente do exército lutar. Ele já estava ali usufruindo do seu posto de rei de Israel. Não que ele não pudesse, não tivesse o direito disso, mas ele não podia abrir mão, não é, da missão que Deus dera a ele como rei, mas também como um general do exército. Ele já colocava tudo na mão de Joabe: você vai e faz lá o que tem que fazer. Então Davi estava um certo dia, né, no palácio, e como nós lemos, ele olhando ali, né, do salão do palácio, passeando para lá e para cá, depois de acordar tarde, né, tomar o seu café da manhã abençoado, ele andava para lá e para cá, sem saber o que fazer, porque estava no ócio total, não é? E de repente ele dá uma olhada e vê uma mulher se lavando, uma mulher despida se lavando. Era Betseba, uma mulher formosa, esposa de Urias. Urias estava na guerra com Joabe, e a esposa estava lá, e Davi só já fitando a esposa de Urias. E nesse momento, não é, ele manda chamar a Betseba, e ali ele tem um relacionamento com ela. Só que, veja que coisa, ele não esperava que aquela mulher engravidasse, e ela engravidou. E ela mandou dizer a ele: olha, diz ao rei que eu estou grávida. E Davi aí disse assim: puxa vida, fui descoberto, você descoberto. Então ele disse: já sei, eu vou chamar Urias da guerra, vou mandar ele deitar com a mulher dele, e todo mundo vai pensar, e ele também, que o filho é dele, não é meu. Então ele mandou chamar Urias e fez isso. Olha, vai para casa com a tua mulher. Mandou lá alguns manjares atrás para servir. Veja, propiciou um ambiente favorável ao romance. Mas ele também não contava com a astúcia
não contava com a astúcia do caráter de Urias. Urias, um homem de caráter, ele disse: não, peraí, o meu senhor Joabe está lá no meio da guerra, o meu povo está lá, e eu vou aqui me deitar com a minha mulher, vou usufruir aqui da minha casa, da minha cama, tomar um banho bom, e meu povo lá todo sujo no meio da guerra. Não, de jeito nenhum. Eu não vou dormir aqui na porta de casa, mas não entro em casa. Eu não tenho o direito de fazer isso. Veja, agora pessoal, veja que como Davi deu, essa esbarrada que ele deu num caráter reto, acabou com ele. Ele não esperava um caráter reto, não é, no meio do caminho do seu mau caratismo. E aí Urias não entrou em casa. E Davi: agora eu estou perdido. Agora o que é que eu vou fazer? A única jeito agora é eu fazer o seguinte: vou deixar essa mulher viúva. Porque ela viúva, ela pode, não é, ser minha. E aí ninguém vai entender, ninguém vai saber. E o camarada foi tão mau caráter que ele mandou dizer ao general do exército dele lá, o Joabe, o líder do exército, que também era outro mau caráter, mandou dizer lá para ele: olha, é o seguinte, bota o Urias na frente. Sabe por quê, pessoal? Porque a fileira da frente levava as primeiras flechadas. Então quem estava na frente morria de todo jeito, não tinha jeito. Só um milagre salvava quem estava na frente do exército. Porque a primeira fileira se sabia que caía. Era aquela que era a isca. Era que caía primeiro. Aí depois o povo entrar contra o outro exército. Então Davi, sabendo disso, um homem de guerra, disse: olha, põe o Urias na frente, porque eu sei que ele vai tombar. E foi isso que Joabe fez. E Joabe mandou um bilhetinho, um recadinho para Davi: se Davi reclamar das minhas estratégias, diz a ele que Urias morreu, que eu sei o segredo dele. Diga a ele que não reclame nada não, porque eu sei o segredo dele. E aí foi isso que o mensageiro fez. Quando Davi começou a reclamar: por quê? O cabo não agiu assim, na estratégia e tal. Aí disse: olha, Urias morreu, viu? Aí Davi, fechou o bico, engoliu, porque tinha um rabo preso, ele não podia reclamar. Senão Joabe abriu o verbo, foi ele que mandou. Não é? Então veja que trama esse homem se meteu, não é? Porque ele estava ocioso no palácio, não estava à frente da batalha. Ele recuou. Ele diz assim: não, eu já lutei muito, agora o negócio é com o povo, eu não preciso mais lutar não. E parece-me que nossa era, talvez, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, que pensa: não, eu já pelejei muito, eu sou crente há tantos anos, já lutei muito, agora é a hora de fulano de tal, jovens lutarem, eu vou ficar, ou então fulano de tal lutar, eu vou ficar só na minha, só em casa, só administrando. Meu irmão, cuidado. A ociosidade espiritual pode levar você à queda. Levou Davi. Ele saiu do lugar onde Deus o colocou. Meu irmão, quando Deus nos coloca numa posição de luta, de guerra, a gente só sai quando Ele leva a gente para a morada celestial. Não somos nós que decidimos recuar. É o Mestre que decide aonde nos colocar. E aonde Ele nos coloca, precisamos estar guerreando, com o cajado em punho. Não podemos nos dar o direito de decidir recuar e dizer assim: essa luta não é mais minha. Essa luta é de todos nós. A luta pela causa do Evangelho é de todos os cristãos, é de todo o povo. E Davi, ele perdeu a alegria da salvação, porque ele decidiu sair da posição que Deus o colocara. Ele assumiu a posição de rei e deixou de ser um guerreiro, passou a ser apenas um político. Ele se for um político, não me envolvo na execução, na guerra, eu só sou um político. Nós vamos ver um pouquinho aqui quais são os pecados de Davi, não é? Nesse episódio, para a gente saber que
a alegria da salvação pode nos ser tirada. Nós podemos perder. Porque Davi, se você abrir aí, abra aí no Salmo 51. Que é o salmo de arrependimento de Davi. A partir do verso 10, esse salmo, Davi, ele confessa, não é, o seu pecado, e ele clama a Deus para restituir a alegria da salvação a ele. E ele diz o seguinte, a partir do verso 10: cria em mim, ó Deus. É justamente ele se arrependendo do pecado dele. E ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Veja que coisa, Davi perdeu a alegria da salvação dele, a alegria da vida dele, porque foi separado de Deus, Deus se afastou. Aí enche a tristeza, enche a solidão. Depois Natã chegou a ele e confrontou ele. Olha, tinha um homem que tinha um monte de ovelhinha, tinha outro homem que só tinha uma ovelha. Então, aquele que tinha um monte de ovelhinha, ele tomou a ovelha daquele outro e matou o camarada. Meu rei, o que é que eu tenho, o que é que nós temos que fazer com esse homem? Ele disse, ele levantou-se do trono: esse homem é digno de morte, eu vou matar esse camarada. Aí Natã disse: esse homem és tu, meu rei. Eita, meu amigo, o camarada despencou de onde ele estava, cheio de direito, vê, todo sujo, cheio de direito. Claro que vocês não conhecem ninguém assim, mas cheio de direito, todo sujo. Vocês nunca conheceram alguém que passou por isso, né? Um negócio desse. Mas o ser humano às vezes tem disso. Ele está todo errado e acha, e quanto mais ele está errado, mais cheio de direito ele fica. Porque ele quer esconder o seu pecado com a sua altivez. O ser humano é assim. Claro que isso aí, não sei se vocês já viram alguma coisa desse tipo. Eu já vi. E Davi estava desse jeito, mas só, claro, logicamente ele se arrependeu. O Salmo 51 mostra o arrependimento de Davi. Ele mostra justamente a hora que Davi cai a ficha de Davi, ele se arrepende. E Davi, quando se arrependia, meu amigo, ele se arrependia. Davi colocava cinza na cabeça, né, roupa de saco. Era um negócio avassalador. Claro que tem um coração, ele pecou, claro que pecou, mas quando ele se arrependia, ele se arrependia. E Davi disse assim: Deus, me devolve, me restitui a alegria da tua salvação, não retira de mim o teu espírito. Ele teve essa convicção. O primeiro pecado de Davi, que nós vemos nessa atitude, vamos ver o verso 1 aí, leia o verso 1, capítulo 11, 2 Samuel. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. O primeiro pecado que vemos na vida de Davi nesse momento é o pecado da irresponsabilidade. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, porém Davi ficou em Jerusalém, diz o versículo. Quantas vezes, pessoal, essa irresponsabilidade de Davi, ou seja, ele devendo estar à frente do exército, quando os reis saíam da guerra, para a guerra, ele ficou em casa. Quantas vezes vemos pessoas que deixam de assumir os seus postos, por qualquer motivo banal que seja, e decidem sair do seu posto, onde Deus lhe colocou, no ministério que Deus lhe colocou, na responsabilidade que Deus lhe colocou, e ele diz: olha, eu vou dar um tempo, pastor,
Eu sei que nunca aconteceu isso aqui com ninguém, graças a Deus. Mas lá fora tem gente assim. Então você diz assim: eu vou dar um tempo, pastor. Sabe por quê, pastor? Eu preciso de um tempo para mim. Davi pediu um tempo. Porque o rei, no tempo em que os reis da terra saíam para a guerra, ele estava em Jerusalém no palácio. Ele deixou de assumir a responsabilidade dele. Ele decidiu abrir mão do ministério, da responsabilidade que Deus lhe dera, estar à frente do povo na guerra. Foi uma decisão dele, não foi uma decisão de Deus, não. Quantas vezes nós vemos pessoas saindo do seu posto, saindo da sua posição, porque decidem fazer isso? Não, porque eu moro longe, porque eu estou cansado, porque não sei o quê. Eu já fiz muita coisa, pastor. Pastor, ele dá aquela risada. Pastor, o senhor não sabe da minha vida, eu já fiz muita coisa. Eu olho assim e eu digo: é verdade. Jesus também já fez muita coisa, meu irmão. E ele foi fiel até morrer. E você, antes de morrer, quer abandonar o seu posto. Irmão querido, não somos nós que decidimos a hora de parar, é Ele. E quando Ele decide a hora de você parar, tenha certeza absoluta: aqui você não vai mais estar. Você vai subir. Porque o corpo vai voltar para o pó e o espírito para Deus que o deu. Vai acabar a sua missão na terra. Deus vai recolher você para a morada celestial. Enquanto isso não acontecer, em nome de Jesus Cristo, pegue o seu cajado, o seu dom, o seu talento e ponha na obra. Ponha na obra, meu irmão. Não desista antes do tempo acabar, não. O tempo só termina quando ele acaba. Você tem vigor, você tem saúde, você tem disposição, Deus lhe deu inteligência, lhe deu dons, talentos. O que é que as pessoas fazem em casa, enfurnada, no terraço de casa, para lá e para cá, feito um leão na jaula? Não é? Tem que estar onde? Na frente, na guerra. Davi, o primeiro pecado de Davi foi o pecado da irresponsabilidade. O segundo pecado de Davi, no verso 2, é o pecado da indolência. Ele diz o seguinte: e aconteceu a hora tarde, que Davi se levantou do seu leito, tarde, viu? Acordou tarde. Levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e viu do terraço uma mulher que se achava lavando, que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. O pecado da indolência. Davi se levantou tarde, não é? O seu exército estava lutando, e em plena tarde ele estava dormindo. Quantas vezes, enquanto o povo de Deus luta, sofre, nós vemos cristãos dormindo num sono, numa letargia espiritual total. Desistiu de lutar. O povo se acabando lá na guerra e Davi acordando de tarde. Eu acho que ele nem tomou café, ele almoçou direto. Não sei nem se ele almoçou. Deve ter comido alguma coisa lá. Então, acordou de tarde e o povo se acabando na luta. Indolente. Dormindo enquanto o povo morria. Tem crente assim. Não, pastor, sabe o que é? Que já tem muita gente servindo. Eu não preciso não, pastor. Já tem muita gente. Deixa eu ficar quietinho, deixa eu ficar quietinho. Vocês já ouviram alguém falar assim? Hein? Já ouviram? Tem gente às vezes que fala, né? Deixa eu ficar quietinho, pastor. Sabe por quê? Eu estou com muito compromisso. Eu estou meio cansado, eu moro longe, pego o ônibus. Está chovendo, está fazendo sol. Quando está fazendo sol, está fazendo sol. Quando está chovendo, está chovendo. Quando está sem carro, estou de onde? Quando está com carro, meu carro está faltando gasolina. Meu irmão, não sei mais o que fazer para o povo se envolver. Aí eu digo: Deus é contigo agora. Tem mais o que falar? Pecado da indolência. Pessoas que permanecem numa letargia espiritual, num sono eterno espiritual. Acha que já fez demais, que o currículo está muito longo, não precisa mais nada, já deu demais a Deus. Ele agora que precisa usufruir da vida que Jesus deu na cruz quando ele morreu.
Esse é o problema de Davi, a indolência. Terceiro pecado de Davi, o pecado da curiosidade. Abra aí verso 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Quantas vezes o pecado da curiosidade, o desejo de conhecer, de provar, não tem causado ruína na vida de tantos? O camarada diz assim: pastor, sabe o que é que eu nasci no evangelho, eu não conheço o carnaval ainda. Pastor, eu nasci no evangelho, sabe, do evangelho desde que eu nasci, não conheço, eu vou só conhecer um pouquinho. Aí o camarada bota a mão no poço, o diabo puxa para dentro, ele fica lá dentro. Pecado da curiosidade. Ele perguntou: quem é ela? Aí o diabo: opa, chamei a atenção dele. Começa assim: chamei a atenção desse homem, agora é um prato feito, é só empurrar ele dentro. Tome cuidado, irmãos, não tenham curiosidade pelo pecado, não. Jovens, se preservem, não tenham curiosidade pelo pecado. Queira saber o que Deus tem para a sua vida. Aproveite os dias de ouro que você tem da sua juventude com o Senhor Jesus Cristo. Não queira saber o que o diabo tem preparado para você, não, que é muito ruim. É muito ruim. Queira saber o que Deus tem preparado para você. Quando o pecado passar do lado, você saia, ande bem longe. Não ande perto para ver se de repente dá uma piscadela, não. Não tem nada de bom para você saber, para você descobrir com o pecado, não, querido. Se você jovem nasceu no evangelho, aproveite uma vida abundante que Deus te deu, desde o seu berço, dentro da sua família. Eu não tive essa oportunidade. Vim descobrir o Senhor Jesus Cristo com 26 anos. Infância, adolescência, juventude, batendo a cabeça no pecado. Tantos jovens têm a oportunidade de nascer num lar cristão e não aproveitam essa bênção, e querem conhecer o mundo. Cuidado, meus queridos. Cuidado que o bicho preto está ali, na espreita. O diabo fica ao derredor. Vive nas trevas e quer que você possa participar das trevas que ele vive. Queira ter curiosidade para saber de Deus o plano dele para você. Davi olhou, perguntou quem era. Quando ele jogou a pergunta, a curiosidade, o diabo: opa, é aqui. Peguei esse homem, lacei ele. Ele sabe, ele não sabe o que você pensa, mas ele sonda as suas atitudes. Olha para onde você está olhando. Fique esperando uma ação sua, uma reação sua, porque o bicho é inteligente. O Espírito Santo, só o Espírito Santo conhece o que você está pensando, mas o diabo, ele é inteligente, é um anjo. Ele joga a isca e vê se você pega. Se você pegar, ele diz: opa, fisguei o bicho, agora é meu. Só Deus tira, só Deus salva, só Deus livra você. Davi foi fisgado quando ele teve curiosidade por aquela mulher formosa. Os homens, tenham cuidado, irmãos, com seus olhos. Mulheres também. Não deixe o diabo destruir você, não. O diabo tentou destruir Davi, ia destruí-lo. O cara pagou um preço aqui, viu? O filho morreu. O outro teve um incesto dentro da família. Um irmão violentou a irmã. O filho mais velho tomou o reino dele. Depois foi assassinado pelo bom caráter do Joabe. O que foi isso, irmão? Está tocando o sino da igreja aí de Jesus? Tá tudo bem por aí, tá? Às vezes o celular já me pegou de surpresa também, viu? Tudo bem, Mônica? Tranquilo? Certo. Olha, o celular já me pegou de surpresa, num casamento. Já falei para vocês. Num casamento, já falei. Aquilo ali foi sério. No casamento, foi de quem o casamento?
Acho que foi de Rose. Foi, não foi, Rose? Estava eu e pastor Rubens. Eu estava pregando, ou ele estava esperando para oficiar o casamento, ou foi vice-versa, eu não sei o que foi. Só sei que eu estava falando, ele estava esperando a vez dele. Aí meu celular tocou. Eu esqueci de desligar o celular. Olha para aí, celebrando o casamento. Eu esqueci. Agora, toda vez eu jogo o celular na mão de Beto. Fica aí, Beto, meu celular. Mas eu esqueci de desligar e ele estava no bolso. Aí eu celebrando e ele começa a tocar. Eu digo, meu Jesus Cristo, o que é que eu vou fazer aqui agora? Todo mundo. Aí eu cheguei para assim, tirei assim, joguei na mão do pastor Rubens assim, ó. Aí ele procurando desligar e não conseguindo. Depois que ele tentou um tempão, ele pegou o celular e jogou lá, ó. Se livrou do problema. Celular é traiçoeiro, meu filho. Se você não tiver de olho, ele pega você no pedaço lá. Então, o celular às vezes apronta com a gente. Tem que tomar cuidado, meu irmão. Agora eu aprendi a lição. Toda vez que eu vou, eu já deixo, Beto, bota logo meu celular na tua bolsa aí. Não quero nem ficar com ele no bolso, que se eu esquecer, possa acontecer de novo, né? Aconteceu isso, aí eu passei um mal bocado ali, viu? Que eu fiquei a gente fica com vergonha, irmão. O celular tocando alto, todo mundo olhando para você, e você com o microfone na mão. Vê que situação. Foi difícil. Vamos voltar aqui, pessoal. Vamos aí, voltando aí ao verso 2. Verso 2. E aconteceu a hora da tarde. Não, o pecado da curiosidade eu estava falando. Eu já falei, não seja curioso não, porque o diabo lhe pega. Cuidado na sua vida. Não fique olhando muito para o pecado não, que ele vai lá e dá um nó em você. Fique com os olhos na cruz, irmão. Cruz. Quando passar uma tentação, você fecha os olhos. Era. Como Marquinho quando era pequeno. Aí ele passava na televisão, pagava uma propaganda meio, de repente, ele fazia. Ensinava ele. Filho, quando passar, você fecha o olho. Pega o controle, já muda. Que às vezes o camarada pega de surpresa, naquelas propagandas indecentes que passam na televisão, né? Aí fecha o olho e troca de canal. Já ensinei estratégia a ele para não entrar, né, negócio sujeiro pelos olhos dele. Então é assim, quando o cliente tem que fazer, quando passa a tentação, ele fecha os olhos e já muda o rumo e vai-se embora. Não fica olhando muito não. Quarto lugar, o pecado da cobiça, não é? No verso 2 diz o seguinte: e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa. Ela era muito formosa, Betseba era muito bonita. É provável que você talvez diga assim: puxa vida, eu acho que eu nunca cairia num negócio desse não. Muitos talvez digam isso. Talvez a sua fraqueza não seja nessa área da sensualidade, mas talvez seja em outra área da fama, da posição, do dinheiro, outra área de cobiça. E o que é que derruba o homem, que leva o homem ao pecado? É a cobiça. Abram aí Tiago, pessoal. Tiago, capítulo 1. Verso 13, diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, Tiago 1,13, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pela sua própria cobiça, não é? Em outras traduções. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Tudo começa com a cobiça. Tudo começa com a inclinação com a concupiscência. Então, Davi olhou aquela mulher e disse: ela é bonita. Ele olhou mais detalhadamente. Ele não enxergou a mulher, ele olhou. Ele viu.
ele fitou os olhos, ele analisou. O pecado não é você enxergar as pessoas, porque você não é cego, não é? O pecado é você desejar. Começa aqui, ó. Aí tem, tanto na área de sensualidade, quanto em outras áreas. Tem gente que vende a mãe para obter alguma vantagem. Não é só uma vantagenzinha. Cobiça por fama, cobiça por posição. Dentro da própria igreja, irmãos, vemos tantos líderes caindo por causa da vaidade, da cobiça de ser, da cobiça de ter, da cobiça de aparecer, da cobiça de se ufanar, da cobiça pelos holofotes, pela evidência, pelo controle, pelo domínio, pela influência. Tantas pessoas caem por causa da cobiça, da vaidade. Temos que ter cuidado com isso, queridos. Olha, pessoal, o pecado nunca começa abruptamente, ele sempre começa com sutileza. O diabo sempre começa com sutileza, influenciando você a algo que de repente você vira os olhos e olha diferente. Se você matar todas as suas cobiças e ter apenas o seu desejo em agradar a Deus, o diabo vai ficar sem ferramenta para lhe influenciar. Porque o que gera o pecado e a tentação é o que você deseja muito. Então, algo que você deseje muito, em nome de Jesus, coloque aos pés da cruz e diga: Deus, eu desejo é a Ti. Se Tu quiser me dar, Tu me dá. Quando você coloca o seu desejo no Senhor Jesus Cristo, o diabo fica sem insumo para trabalhar. O problema é que o coração do homem ele é muito enganoso, e ele é muito cobiçoso. E a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Não, pastor, porque eu quero fazer minha carreira profissional, porque às vezes a pessoa, com coisas simples que a pessoa tem um direito até. Qual o direito que nós temos? Temos o direito de fazer uma carreira profissional, estudar, tal. Quem não quer? Todos nós. Agora, o seu coração não pode só estar nisso. O seu coração está nele. Isso aí é o que vai ser acrescentado a você. Não pela sua omissão, mas também pelo seu esforço. Você deve se esforçar, mas não deve colocar como prioridade da sua vida. O seu desejo tem que estar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e as demais coisas sempre vos serão acrescentadas. Tem pessoas que deixam a igreja por causa de trabalho, se envolvem em trabalho, em hora extra, que não sei o que, fazer fortuna, e esquece da sua posição dentro do corpo, do trabalho que o Senhor deu para ele, da obra que Deus colocou em suas mãos, das vidas que podem ser salvas com a sua posição na igreja, no corpo de Cristo. Cobiça o quê? Cobiça a sua ascensão profissional, financeira, que seja o que quer que seja que tenha no seu coração. Não podemos fazer isso, porque a cobiça leva ao pecado quando é concebido. Nós temos sonhos, claro, não é? Claro que sim. Mas os nossos sonhos não podem ser maiores do que o plano de Deus na nossa vida, queridos. Temos que tomar cuidado com isso, com os nossos desejos, para que eles não fiquem maiores do que o plano que Deus tem para nós. Quando você tem o desejo muito exacerbado por alguma coisa, tome cuidado, querido. O seu desejo tem que estar em Jesus. Isso é sutil. Às vezes, próprias pessoas da família, você idolatra alguém da sua família, coloca aquela pessoa no lugar do próprio Deus. Você idolatra um compromisso que você tenha. Não posso faltar o meu compromisso, porque se eu faltar, eu não vou para a igreja hoje, porque eu tenho o meu compromisso aquele que, olha, eu vou morrer fazendo aquilo que não sei. Meu irmão querido, Jesus Cristo morreu por você, deixou o seu trono de glória por sua vida. Temos nossos compromissos, mas nenhum substitui o compromisso com Ele. Nenhum. Temos que saber dosar, ter tempo para tudo. Tem gente que vai procurar a bênção. Não, eu vou buscar a minha bênção com o Senhor. Aí Deus abençoa. Ele coloca a bênção no lugar do abençoador.
O ser humano é complicado. Vamos ver o quinto, pecado da hipocrisia, verso 4. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. Tendo se purificado da imundícia, voltou para casa. Quantas vezes temos visto pessoas que têm vindo, logicamente, não têm vindo à presença do Senhor, achando que por ter participado do culto, do louvor, da liturgia, resolveu o problema. Uma vida de um pecado consentido. Aí não, eu fui para o culto hoje, já estou purificado do meu pecado. Pecado encoberto. Não houve arrependimento, não houve conserto. Mas eu só vou para o culto. Só louvei a Deus, já estou bem. Aí volta para a vida de pecado, por quê? Porque não resolveu dentro dele. Betseba, ela foi, se purificou da imundícia e foi para casa. E estava tudo bem? Claro que não. Estava tudo muito mal. Nada substitui arrependimento e conserto de vida. Nada. Tem gente que quer curar o pecado com o tempo. Deixa o tempo passar. O pecado vai continuar andando com você todo esse tempo que está passando. Porque não houve arrependimento, não houve conserto, não houve mudança de vida, não houve quebrantamento, não houve o não para o pecado. O pecado tem que ser, nós temos que nos arrepender e abandoná-lo, filho. Não é continuar consentindo com ele, não. E abandoná-lo. Betseba achando que um banho iria resolver, não resolveu nada. Estava suja do mesmo jeito. Ela e Davi. E tem gente que acha que o culto lava. Feito um certo autor aí. Passou não sei quanto tempo debaixo do chuveiro para se lavar dos pecados dele. Um autor famoso aí. Um esotérico até o fio de cabelo. Aí passou um tempo debaixo d'água para se purificar. Ele foi muito molhado. Só o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados, irmão. Não é banho não, irmão. É o sangue de Cristo, uma vida com Ele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas se houver arrependimento e confissão. Não adianta ficar negociando com o diabo, não. Olha, é o seguinte, não me ataca não, porque eu fico aqui. Deus, tem misericórdia de mim. Olha, não olha o meu pecado. Olha sim, meu irmão. Pecado afasta de Deus, pecado separa de Deus. Pecado traz desgraça para a vida do homem. Tem muita gente oprimida por aí, muito crente. Por quê? Porque tem pecado encoberto na vida. Não cresce. É um eterno problema. Por quê? Porque tem pecado encoberto na vida, mal resolvido. Não resolveu a questão do pecado. O pecado destrói o homem. Não se negocia com o pecado, nem tem uma convivência pacífica com o pecado. O pecado deve ser abolido da nossa vida. Temos que ter uma vida de pureza, de transparência, de retidão, de coerência com Deus, queridos. Não é estar na igreja, não, pastor, eu estou na igreja. Ô, irmão, já teve caso, irmão, que o camarada pecou e não queria aceitar uma disciplina espiritual. Queria continuar do mesmo jeito. Eu disse, como é, meu irmão? Não, pastor, porque não sei o que e tal. Não, filho. Aqui não. Aqui não tem ninguém maior do que Jesus. Nem eu sou pastor da igreja. Ninguém. Pecou, tem que ser acompanhado, acolhido. Né? Se a pessoa quiser conserto, vai ter. Mas para ficar do jeito que quer, olha o dedinho aqui, ó. Ninguém. Fica do jeito que Deus quer. Aí, meu amigo, aí as portas se abrem. Já teve gente, teve problemas aqui. Aí os pastores trataram, superaram e voltaram a ser uma grande bênção. E teve gente que não aceitou a disciplina, foi embora, está no mundo aí, infelizmente. Fomos atrás, corremos, tudo, não aceitou a disciplina, está no mundo. Por quê? Porque o reino de Deus tem diretoria.
Vem um dono, meu filho, o dono é zeloso. E pode ter certeza, ele constituiu um gerente desse rebanho aqui também, zeloso e comprometido com ele. Aqui não tem estrela não, filho. Nem o pastor é estrela, a estrela é Jesus. E só está usufruindo, não é, da bênção de estar servindo a Deus à frente, com responsabilidade espiritual, quem tem, logicamente, quem está em dia com Deus, quem tem comprometimento com Deus. Se a pessoa não tem, vai ser amada, acolhida, acompanhada, ensinada, vamos orar por ela, mas é a pessoa que tem que decidir ser um servo ou uma serva de Deus. O negócio de meter o pé na porta e entrar, vai quebrar o pé. Não entra não. Temos que ter coerência com a nossa vida espiritual. Temos que ter uma vida espiritual ilibada. Esse negócio de se purificar embaixo d'água, meu amigo, isso é hipocrisia total. Você tem que se purificar pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus cobre quando há arrependimento e confissão do pecado. E abandono do pecado. Senão não é arrependimento, um simples remorso que a pessoa tem. O pecado da falsidade, vamos ver o verso 6 ao verso 12 aí. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele e iguaria do rei. Acaba sem vergonha, né, rapaz? Olha para aí. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor. Veja, ele se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu a sua casa. Ficou lá na porta de Davi. Davi olhava assim: eu estou frito, meu amigo, esse camarada vai criar um problema para mim. Aí, porém Urias se deitou à porta, verso 10, e o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher. Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Meu amigo, que exemplo, hein? Davi ali ficou desse tamanho aqui, ó. O gigante Urias, gigante espiritual, esbarrou no caráter de Urias. Davi estabeleceu uma aproximação com Urias para tentar encobrir o pecado. Quantas vezes, por causa do pecado da vida da pessoa, os seus relacionamentos são alicerçados no interesse. Pessoa com caráter deturpado, meu amigo, ele não é transparente com ninguém. Os seus relacionamentos é porque há um interesse nele, quando o pecado domina a vida do homem. Davi soube que era Urias, o marido dela, estabeleceu um relacionamento preocupado com as consequências do seu pecado, não com a vida de Urias, né? Não preocupado ali porque ele estava cansado ou na guerra. Não, ele chamou porque, opa, esse camarada, eu vou agora me aproveitar dele aqui para encobrir o meu pecado. Aí Deus disse: não, vai esbarrar no caráter dele. Falsidade. Davi foi muito falso nesse relacionamento. Quantas pessoas têm relacionamento baseado em interesse? Quantas pessoas, por causa do seu caráter deturpado, não têm um relacionamento permanente? Quantas pessoas têm relacionamento de contingência? Às vezes um dia desequilibrado. Um dia está bem, um dia está mal, um dia olha, um dia não olha, um dia é benigno, outro dia ele é omisso. Relacionamentos que variam. Tem gente que é assim.
Tem gente que um dia está bem com você, outro dia nem olha para você, nem quer saber de você, não sei o quê. Por que isso, pessoal? Por que esse temperamento tão variante das pessoas? Os relacionamentos variam de acordo com o humor da pessoa. Não tem consideração uns com os outros. Não perpetuam seus relacionamentos. Partem seu relacionamento por coisas pequenas. Davi estabeleceu esse relacionamento com Urias por causa de interesse. Quem tem um caráter deturpado também tem relacionamentos bastante frágeis. Qualquer coisa é motivo para quebrar o relacionamento, ou qualquer coisa é motivo para dar um passo muito exacerbado para o relacionamento por causa de um interesse pessoal. E às vezes isso aí não é lá fora não, viu? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Temos muitos relacionamentos com falsidade. Não é dessa igreja não, da igreja de Jesus Cristo. Vemos muitos crentes falsos no relacionamento. Ri pela frente, pelas costas, mete o pau no outro. E pensa que Deus não está vendo. Não tem uma palavra de benignidade, de reconhecimento, mas só de malícia. Por quê? Pecado no coração, meu filho. Quem tem vida com Deus não enxerga no outro só a malícia, não. Primeiro eu enxergo no outro o quê? As suas virtudes. Ele tem defeito? Claro, se eu botar uma lupa em cima de qualquer um aqui, vou ver os defeitos na hora. Se você botar uma lupa em cima de mim, pode ter certeza, vai ficar um monte. Agora, nós enxergamos um ao outro, evidenciamos o quê? As nossas virtudes um do outro. E ajudamos uns aos outros a vencer as nossas dificuldades. É assim que a igreja tem que caminhar. Não evidenciando os defeitos um do outro, meu filho. Aí a gente vai estar ajudando o diabo a ser acusador. O diabo não precisa de assessor, não. Ele é bom, no que ele faz, ele é bom. Acusar, enganar, mentir. Não precisa de ajudante, não. Nós devemos amparar uns aos outros, ser benignos um com o outro, enxergar as virtudes um do outro ao invés só dos defeitos, proteger um ao outro. Olha, vê que falsidade. Camacho, fulano, seguinte, a gente tem que orar para fulano de tal. Por quê, meu irmão? Ainda usa oração aí. De orar, por quê? Não, porque fulano de tal, né? Você sabe, né? Fulano de tal é assim, assim, assim. Vamos orar por ele. Usa a oração para falar do outro. É a mentira espiritual. A espiritualiza, não é, a maledicência. E acha que engana a Deus. Não engana não. Deus sabe separar as coisas bem. Sabe por quê? Porque o Senhor sonda o coração. Ele olha dentro do coração do homem. Temos que ser autênticos, queridos, uns com os outros. Se você tem alguma coisa que está ainda mal acabada com seu irmão, chame ele no lugar e converse. Não fale dele não, fale para ele. Não fale de não, fale para. Converse, ore, tire a dúvida que você tem. O diabo adora uma nuvem sombria na cabeça do camarada. As dúvidas são beleza para ele. Ele dá um nó na cabeça do homem. O camarada cria umas imagens mirabolantes, mais mirabolantes que possa existir, quando está com dúvida na cabeça, quando não resolveu. Aí começa a brigar com a pessoa na mente. Aqui nunca aconteceu isso com ninguém aqui, mas eu já conheci gente que aconteceu. Começa a brigar com a pessoa na mente. Daqui a pouco está com raiva do indivíduo porque brigou na mente, não aconteceu nada. Já aconteceu isso com alguém que vocês conhecem? Hein, turma? Por quê? Porque eu tenho uma nuvem sombria. Naquele negócio, aquelas nuvens cheias de raio. Sabe como é? No desenho animado. O camarada não resolveu o problema com quem devia.
Aí fica imaginando que alguém fez isso, ou falou aquilo, e o diabo toma e seta na cabeça do indivíduo. Um lugar adubado para a discórdia, que é a cabeça de um camarada, não é? Inquieto. E ele fica brigando com todo mundo na cabeça. Aí quando vê, coitado daquele que está perto dele, né? Porque quando chega, não sei, o cara não tem nem culpa. Às vezes é a mulher, a filha, não sei o quê. Aí chega junto, o camarada dá uma patada, pá! O outro não sabe nem por que levou. É porque ele brigou com alguém na mente dele, na cabeça dele. Irmãos, as questões nós temos que resolver com a pessoa. Abrir o jogo, ser transparente, conversar. Na medida do possível, claro, né? Porque a Bíblia diz o quê? No que couber a nós, tenhamos o quê? Paz com todos. Claro que às vezes o outro não quer de jeito nenhum, aí não quer, vai fazer o quê? A hora, né? Ora pela pessoa. Temos que tomar cuidado. O último pecado, o pecado da traição, no verso 15. Verso 15. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Urias na frente de batalha, não é? Davi sabia que ele ia morrer, e disse a Joabe: ó, não fica na retaguarda dele não, deixa ele sozinho, porque ele vai morrer. Quantas vezes as nossas atitudes, nós não temos abandonado aqueles que são leais a nós e que são leais a Deus? Muitas vezes temos abandonado pessoas leais, por causa de nossos próprios egoísmos e cobiças. Muitas vezes a gente tem feito o que Isaías profetizou: fazer do bem mal e do mal bem, chamar luz de trevas e trevas de luz, de escuridade. Ou seja, trocado valores. Você valoriza mais quem tem uma vantagem a lhe dar do que uma pessoa reta de caráter. As pessoas às vezes valorizam mais as concessões do que o próprio caráter. Davi, ele, por causa da sua ociosidade no palácio, ele pecou grandemente contra Deus e contra o seu povo. Nós temos que ter cuidado para que nós não saiamos da nossa posição de guerra, pessoal, nossa posição de luta. Não abandone a frente de batalha de jeito nenhum, meu irmão. Não ache que você já fez tudo o que devia fazer. Você está fazendo, Deus está fazendo através da sua vida. Deus quer contar conosco. Deus quer contar conosco à frente dos exércitos, à frente do posto que Ele nos colocou. Que Deus possa renovar a nossa alegria, renovar as nossas forças, renovar as suas motivações, que possamos juntos saquear o inferno verdadeiramente e povoar os céus para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, pessoal.